Fala galera, hoje a gente vai abraçar o estilo 3C do BJCP, a Czech Amber Lager. Acompanha aí. Segundo o BJCP, é um estilo, é uma lager, não diz de mais nada, né? E é um estilo onde prevalece os maltes, então quer dizer, o maltado da cerveja. Então ela vai ali trazer na verdade pode trazer um aroma entre biscoito a caramelo, então tem um espaço bem grande aí, né? Pode também trazer aquela questão do Maillard, que é uma reação química que ocorre, que é o mesmo que faz aquela crosta das carnes, por exemplo, né? Ou de qualquer alimento, na verdade, né? Aquela crostinha, aquela crosta lá é o retorno da reação de Maillard e traz um saborzinho ainda interessante. Um malte que simula isso é a melanoidina, mas eu não vou usar nessa receita. Para essa receita aqui eu vou usar um malte Cararoma. O Cararoma ele é indicado para cervejas lagers escuras. Essa aqui não é bem escura, né? Ela é uma amber, tanto é que o nome é amber. Então ela pode ficar ali numa cor entre um laranja até um acobreado. É isso que eu mirei e vamos ver se é isso que eu consigo chegar. Mas esse malte ele é direcionado principalmente, pode ser, para as cervejas ales escuras, por exemplo, a Stout, Porter, Riz e aí vai, tá? Só que também pode ser usado uma lager. Vai trazer o melhor resultado? Não sei, vamos tentar. Poderia também usar um malte Viena, um pouco de melanoidina, como eu disse. Poderia usar um malte Munique. Todos esses maltes aí combinam com esse estilo. A ideia de usar o Cararoma é trazer, também eu usei uma proporção pequena, mas trazer a coloração do Cararoma, que ele traz uma coloração avermelhada, se usar muito lá para o marrom também, e ele traz um aroma de malte, ele enriquece bastante o aroma do malte, além de mexer no corpo da cerveja, que inclusive, aproveitando o gancho, é uma cerveja que tem que ter um corpo médio a médio alto. Ela é uma cerveja um pouco mais encorpada. A questão de ser lager vai trazer ali um drinkability bem bom para a cerveja, ela vai ficar gostosa de beber, é essa a ideia, né? Outra coisa interessante é o amargor dela, é um amargor presente mesmo. Eu ainda tuchei um pouquinho mais do que deveria. Pelos desenhos ali do próprio Beersmith, dá para perceber que ela ficou quase no limite máximo. E a ideia é justamente essa, então trazer ali quase no limite máximo, tudo bem? A mostura eu fiz ela com algumas rampas. Eu estou estudando um pouco aí a questão das enzimas e eu quis arriscar ali uma coisinha ali em cada enzima. Vamos ver qual que é o resultado final. Eu tentei buscar ali uma cerveja com uma quantidade de fermentáveis existentes, né? Porque tem que ter. E eu quis segurar o corpo dela também um pouquinho, beleza? Mas, se não quiser fazer essas rampas, esse monte de rampa, até porque eu estou fazendo um teste, eu não sei qual que vai ser o resultado final, eu sugiro fazer em 67, faz a rampa ali em 67, que vai dar jogo também, tá? A gente tem que segurar o corpo dessa cerveja, não, na minha opinião, não adianta a gente fazer em 64 ali, que vai descer muito o corpo dela e não é esse o objetivo que a gente está buscando. No próprio BJCP, diz que esse estilo lembra ali um pouco a Viena, tá? A Viena Lager. Até porque nesse estilo que eu estou fazendo a gente pode usar o malte Viena, né? E a Viena Lager a gente usa o malte Viena. Eu comparei as duas realmente ali, lendo, elas até que se parecem bastante. E no momento que eu estava lendo a Czech Amber Lager, e até mesmo as brejas desse estilo que eu tomei, tem um pezinho ali nas bitters. A questão do BJCP diz que elas podem se parecerem pela descrição. Se você for ler a descrição de uma bitter e for ler a descrição de uma Amber Lager, você vai ver que parece bastante realmente. Como eu disse, essa cerveja ela é focada um pouco no amargor, então eu acho que o teto dela é 35 IBU, se eu não me engano, é 30 e poucos IBU, tá? A minha deve estar liberando o máximo, então é uma cerveja amarguinha. O lúpulo vai aparecer com uma intensidade moderada para média, de repente até tropeçando ali um pouquinho para cima do médio, e os maltes presentes, bem presentes. Então olha só que coisa interessante, a gente tem malte e lúpulo na mesma cerveja, é uma lager. Então, cara, a chance disso aí dar bom é gigante. Como levedura, eu usei a Czech Lager 1 da East Labs, quem me concedeu foi o Wellington Assis, muito obrigado Wellington, e é um teste que eu estou fazendo. Qual que é a ideia dessa cerveja aqui? Eu vou fazer uma quantidade de cerveja
pequena para os meus padrões de produção. Eu estou fazendo somente 20 litros. Estou fermentando no Easy Beer. Estreia do Easy Beer, vou montar um vídeo à parte só explicando sobre o Easy Beer, tá? Mas assim, eu vou fazer 20 litros para quê? Para startar, mais ou menos, eu usei 3 potinhos de levedura, só que assim, as leveduras já estavam meio cansadas, eu acabei esquecendo aqui, não tive tempo de usar antes, então eu tive que fazer um starter, o caramba 4. Aí para não estressar a levedura e não causar off flavors, e nem esterificar muito a levedura, tudo bem que esse estilo em si que eu estou fazendo aceita uma certa esterificação. Então por esse motivo eu não quis abusar da levedura, e essa fermentação em si vai acabar propagando um pouco a levedura, e eu vou usar essa levedura para fazer a próxima. A próxima eu estou planejando fazer uma Czech Premium Lager, que é a irmãzinha ali da Czech Lager, só que ela é premium porque ela tem um teor alcoólico um pouquinho acima, quer dizer, o teor alcoólico um pouco mais alto, o amargor um pouquinho mais alto, mas também não é nada absurdo. Eu acho que vai chegar ali de 1 ABV, vai chegar mais ou menos uns 5 ponto alguma coisa, não é uma cerveja alcoólica, tá? Mas eu quero preparar bem o terreno, e aí eu vou fazer 60 litros dessa breja, então por isso que eu estou fazendo essa daqui. E além do que, é um desafio, é a primeira lager que eu faço e eu quero ver como é que fica. Por que lager geralmente é encarada como desafio? Eu acredito que ela, pela questão de ela ser uma cerveja bem neutra praticamente, então qualquer erro ali fica aparente demais, né? Talvez seja essa questão, porque a abraçagem é uma abraçagem comum, você não precisa fazer essa cacetada de rampas, você pode fazer uma rampa única, não vejo diferença. A questão da oxigenação é a mesma. Eu estou usando agora uma bombinha de oxigenação que está me atendendo muito bem, está funcionando bem, mas é a mesma, quer dizer, o trabalho é o mesmo. O tempo de oxigenação pode até ser diferente, mas o trabalho é o mesmo. Então a gente vai ter oxigenação, depois entram as leveduras. Leveduras também, mesma coisa. Muda o pitching. E por final tem a questão da maturação, que é o lagering, que você tem que deixar ali um tempo a cerveja maturando numa temperatura fria. Beleza, é a única diferença que eu vejo de uma ale. Além, claro, do tempo de fermentação, caramba 4. Mas assim, a questão da produção mesmo é a mesma coisa. Eu não sei por que criar esse monstro para fazer lager, né? Por falar em fermentação, a fermentação eu comecei em 10 graus. Essa levedura, se eu não me engano, é entre 10 e 14. Mas lá no site dos caras tem tudo especificado. Ou entre 8 e 14, alguma coisa assim. Eu comecei ela em 10 graus. E eu deixei durante 5 dias em 10 graus. Ela está fermentando ainda, então esse vídeo eu não vou ter a degustação, obviamente, mas vai sair junto, é a mesma história de sempre. E agora que chegou no 5º dia eu estou subindo a temperatura. Então subi 1 grau hoje, mas eu estou deixando ela subir naturalmente. Não ligo minha fonte de aquecimento, eu deixo a própria fermentação levar a temperatura, para a gente já começar a ir em direção ao descanso de diacetil, que eu acho que é importante. A levedura produz alguns compostos que ficam na cerveja, e depois que termina a fermentação, a própria levedura consome alguns desses compostos, e um deles a gente consegue no descanso de diacetil. Então eu já estou subindo naquela direção, eu estou no 5º dia, eu estou subindo 1 grau a cada 2 dias, eu acho que eu vou fazer isso, vamos ver, tá? E vou ver como que tá a fermentação. Se eu perceber que tá muito brava, eu vou... Opa, tira o pé. Deixa as meninas trabalharem com calma. Essa cerveja não é uma cerveja para fazer rápido, na minha opinião. É uma cerveja para deixar as leveduras fazerem com o tempo delas. Para quê? Para entregar uma fermentação limpa. O objetivo principal que eu quero nessa cerveja é a fermentação limpa. Não é nem o caráter principal do malte e do lúpulo. Para lúpulos eu usei o Saaz, 100% Saaz. Não sei se compensa usar 100% Saaz, porque o Saaz tem baixo alfa-ácido. Então ele, para trazer um amargor aquele camarada ali, ainda mais eu que precisei de 30 IBU, eu coloquei muito lúpulo, tá? Muito lúpulo mesmo. E ainda coloquei uma adição de 50 gramas no fim, que é para trazer mais sabor e aroma de lúpulo. Então eu dei uma focada bem bacana ali nos lúpulos também. Não que eu tenha dado o foco para os lúpulos somente. Agora a gente vai falar um pouco sobre a abraçagem, tudo bem? A abraçagem, inicialmente eu tenho que filtrar a água. A água, quem faz a filtragem é um filtro da Easy Brew, que me atende muito bem. Eu acho muito interessante esse filtro porque ele crava ali a medida, e pode parecer bobeira, mas ajuda bastante mesmo. Eu fiquei em xeque, digamos assim, porque eu queria produzir 20 litros, porque é a capacidade do Easy Beer. Tudo bem que ele tem 23 litros total, mas cabe nele 20. Eu coloquei um pouco mais, vocês vão ver. Mas eu tinha uma panela que eu tenho um biab de 10 litros, que entrega 10 litros, porque meu biab é de 16 litros. E eu tenho a Easy Brew, que me entrega no mínimo 35 litros. Então eu fiquei em xeque. Daí o que eu pensei? Falei, vou fazer um biab
concentrado e diluir no fermentador. Tá. Isso daí você tem que ter domínio total do seu equipamento. E não é na primeira tentativa que você vai acertar, a não ser que você tenha uma sorte absurda, tá? Mas aí eu cheguei na hora que eu decidi realmente o que eu ia fazer, que eu ia fazer essa diluição. Eu abri a EasyBrew, a minha K60, o tamborzão, para pegar os equipamentos, chiller, essas coisas para fazer resfriamento, colher. Aí eu vi o TA30. O TA30 é um tanque auxiliar, por isso que é TA, que é um tanque para lavagem. Na hora que eu olhei para ele, eu falei, opa, vou fazer um biabe com o senhor, rapaz. Usei o TA30, que é um tanque de lavagem. Olha isso, que absurdo. Não dá nem para chamar isso de tanque de lavagem. Só que não tem fundo falso. O que eu fiz? Improvisei. Coloquei uma panela perfurada embaixo, que é para cozinhar legumes, alimentos, no geral. E eu usei ele como fundo falso e funcionou muito bem. E nesse formato eu acabei fazendo o biabe, que era o que eu estava prevendo no começo. O tratamento da água, eu fiz um tratamento neutro, não queria nem favorecer o amargor nem o dulçor, uma água neutra, balanceada mesmo, só corrigir ali os sais para me ajudar na clarificação, me ajudar um pouco na extração do amargor e do sabor do lúpulo, e também para ajudar a trazer o maltado. Então uma coisa equilibradinha ali, não é para forçar nenhum dos dois lados, tudo bem? Malte, quem concede sempre é o Alexandre Rezende, né? Para essa receita ele vai ter tudo lá, tá? Talvez ele não tenha levedura, mas ele deve ter alguma outra levedura lager, é só pegar essa outra levedura lager, de preferência, pela questão da viagem, pegar uma levedura ali seca, tá? Eu acho mais interessante. Quem faz a moagem sempre é o nosso bigodon. Eu já fiz a moagem direto no bag, porque uma coisa a menos para limpar depois. Eu acho legal esse negócio de moer no balde e depois joga tudo de uma vez. Puta, bacana, tá? É bacana pra caramba, mas eu acho que no geral, eu já tô fazendo assim, eu tô moendo direto na panela, faz menos sujeira. Qual que é o problema? O problema é o seguinte, o espaço físico para colocar malte ali dá em torno de 5 quilos. Então se eu estiver usando uma receita que vá a 15 quilos, eu tenho que fazer 3 moagens. Então o primeiro malte ali, ele fica com mais tempo de exposição para conversão. E isso pode trazer uma diferença assim no fim da cerveja, tudo bem? Mas eu estou correndo o risco, o que para mim facilita. Claro, falei 15 quilos, mas aqui eu não usei 15 quilos. Então, no meu caso, foi rápido. Ficou 3 minutos ali a mais. Então, é como se eu tivesse feito uma braçagem em 63 e depois uma em 60. Não é isso que vai causar uma grande diferença na cerveja, tudo bem? Mas assim, se eu for usar 15 quilos, como eu citei o exemplo, daí eu já vou fazer a moagem à parte. Vou fazer 2 moagens e aí na terceira sim, aí eu jogo os maltes e aí a terceira e última moagem eu jogo ali direto, tudo bem? Daí a diferença vai ficar de segundos apenas. Esse biabe ficou muito chique, né, cara? É biabe com panela de inox, né? Aí o cara tá entre Nutella e roots, né? Raiz. Não dá pra saber qual que é o estilo que eu priorizei nesse vídeo aí, então eu acho que é meio roots Nutella ou Nutella raiz, vai saber. Mas enfim, tem até bomba de circulação. Se vocês olharem a clarificação do mosto, o mosto ficou bonito demais, demais, demais. Por mais que a bag faça uma baguncinha ali no final e traga uma turbidez no fim das contas, mesmo assim o mosto ficou bem interessante, ficou bem clarificado mesmo. Mostrei para vocês também a questão da programação da panela, é muito simples, é segurar um botão e aumentar a temperatura. Então ali eu já estava mostrando para vocês a temperatura de mashout, né, que é os 78 graus. E aí uma brincadeira que eu fiz, cara, mas que deu um rebuliço do caramba. Eu coloquei essa foto no Instagram e coloquei como legenda: pois sanitização sempre é importante, aqui aquecendo a minha marmita. E eu coloquei #zoeira, #brincadeira, alguma coisa do tipo. 90% das pessoas entenderam como brincadeira e até alimentaram a brincadeira com um kkk que seja, ou alimentar a brincadeira do tipo, eu também sanitizo assim, mas eu sanitizo com maçarico. Enfim, muitas pessoas perceberam que era brincadeira. Porém, algumas pessoas não entenderam como brincadeira isso, levaram a sério, inclusive pessoas famosas, aí foi até engraçado. Resolvi apagar o post lá do Instagram e postar no dia seguinte, falando, isso aqui foi uma brincadeira, galera, óbvio que eu não levo no fogo, e se vocês quiserem levar também, aí é com vocês, né? Mas, pô, tinha até uma tampinha de plástico em cima, não dá pra levar no fogo, e se quiserem levar no fogo também, é por conta e risco de vocês, mas pelo menos tira essa tampinha de cima aí, não vai com essa tampinha, que deve é soldada e ferrou, aí nunca mais você tira essa tampinha. Não, brincadeira, tira, mas vai te dar um trabalhinho, tá? Além do que, né, não leva no fogo, é mais fácil. Bom, aí as adições de lúpulos, não mostrei colocando todo o lúpulo, mas enfim, é a repetição disso. A fervura aí não estava tão intensa, mas depois eu consegui corrigir a panelinha ali para ela funcionar melhor. Eu peguei ela e fui testar de cara, então deu um certo
certo probleminha aí. Depois disso a gente vai pro Whirlpool, fiz com a colher mesmo, não tem mais aquele tubo de Whirlpool, agora é no braço mesmo. E o Whirlpool ficou muito bem executado, aí vocês podem ver uma foto do resultado final do Whirlpool. Ficou bem legal. A fermentação, como eu disse lá no começo, a gente fez no fermentador da BeerTech, que é o novo Easy Beer de 20 litros. Esse fermentadorzinho é bem bacana mesmo. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse fermentador, clica aqui em cima. Vai ter um vídeo aí explicando tudo sobre ele, beleza? Eu lancei esse vídeo aí pra eles venderam tudo, venderam o estoque inteiro, já tem encomenda aí pro... enfim. Mas vai lá que vale a pena, é um fermentadorzinho bem bacana. Ele tava um preço bem interessante, quase o preço de uma bombona, com chance de transformá-lo em um fermentador pressurizável. Aí a trasfega a gente pode ver a cor do mosto, o brilho do mosto. Ficou bonito demais esse mosto, é sério, ficou muito bonito. Vamos ver no copo, essa cerveja tem que ficar bonita, não tem como ficar feia. E aí eu já tô mostrando, passando pro fermentador, e já está indo mais ou menos ali numa temperatura de 21 graus. O resfriamento quem faz é um chiller de placas que eu ganhei lá da Home Brewers, muito obrigado Home Brewers. E eu acho que atende muito bem, esse chiller deles é diferenciado, porque eu já tive um chiller de placas, funcionava bem pra caramba. Mas eu não sei por que caceta esse daí funciona diferente. A construção dele é diferente do meu anterior. O meu anterior, ele, quando eu olhava pelo furo de cima, eu não via as aletas do mesmo jeito que eu vejo nesse. É diferente, a construção em si é diferente. E eu percebo que a capacidade de resfriamento desse me atende melhor do que aquele. Ainda continuo com a minha opinião que o mais eficiente é o chiller de contrafluxo. Só que o problema do contrafluxo é o tamanho dele. Cara, é muito trambolho aquilo. Aquilo é trambolho demais. Porém, é o mais rápido, na minha opinião, tá? Mas, como todos sabem, eu estou usando uma K60, que é um tambor gigantesco. Não dá para ter um chiller de imersão, que era um chiller que eu usava bastante, né? Não dá para ter, porque eu precisaria um chiller muito grande. E o contrafluxo não dá, porque ele em si é grande, eu não tenho espaço para guardar. Então, o Placas, a marmitinha, compensa demais. E se quiser comprar, o link tá embaixo, tem cupom lá, tem desconto, beleza? Bom, galera, vocês viram aí no meio do vídeo que eu deixei uns takes aí sobre a forma que eu estou oxigenando. Isso daí eu uso um nebulizador. Já estou usando há um tempo, não falei sobre ele ainda porque está em testes. Eu quero ver o resultado que eu tenho com a questão de oxigenação com ele, beleza? A questão de contaminação, de melhoria na fermentação, enfim. Todos os quesitos que a gente precisa que sejam preenchidos com a questão da oxigenação positivas, todos foram atendidos com ele. Então eu aconselho 280% usar um nebulizador por enquanto. Não fiz vídeo ainda porque eu não tenho a opinião 100% formada. Como eu disse, está em testes, 100% testes. E eu coloquei esses vídeos lá no Instagram e me perguntaram pra caramba sobre esse nebulizador. O fabricante chama Incoterm ou alguma coisa do tipo, e o modelo dele é NB090, tá? Então se você quiser exatamente esse, só comprar. Daí eu comprei para os meus filhos lá atrás e estou usando ele agora para cerveja, tudo bem? Meus filhos não precisam mais, ainda bem. Agora quem precisam são as meninas. Melhorou bastante. Vou fazer um vídeo só falando sobre ele, mas isso quando eu tiver mais experiência sobre. Para quem tiver curiosidade, a pedra difusora que eu estou usando é uma pedra de meia micra que eu comprei na Getel. Eu queria comprar de 2 micras, mas a Getel não tinha. A de meia micra funciona bem para Cacilda, mas eu não sei qual que é melhor. Eu acho que eu vou pegar uma de 2 micras para fazer um teste, para poder comparar. Mas a impressão que eu tenho é que essa daqui ela faz muita espuma, mas muita espuma. E muita espuma é reflexo de muita oxigenação, beleza. Mas ela faz tanta espuma que chega a transbordar. É nítido o negócio, fica bruto, fica violento. Bom, mas enfim, eu tive um retorno muito positivo com ela. Faz umas 4 ou 5 braçagens que eu estou usando ela e até agora nada a reclamar. Bom, galera, eu acho que aqui se encerra o vídeo da abraçagem, né? Eu acho que não ficou nada aí pra trás. Se tiver alguma coisa que eu tenha esquecido, deixe a pergunta aí. Eu não fiz a degustação até esse momento, mas eu já vou deixar o link aqui em cima, porque obviamente eu vou soltar os 2 vídeos juntos, os 2 vídeos no mesmo dia. E lá na degustação eu vou falar sobre o que eu senti na cerveja, o que eu alteraria na receita, se eu alterar alguma coisa, o que eu achei da levedura, etc e tal. Tudo bem? Muito obrigado por assistir. Tamo junto. Cheers! Bululu.